Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente vai avançar mais um pouquinho aqui na nossa exploração do Chaves da Torre RPG, cenário nacional publicado pela editora Caleidoscópio, que é parceira aqui do canal, então se vocês curtirem o livro, se liga aí na descrição do vídeo que tem uma dica bacana. A gente está aqui explorando o Chaves da Torre capítulo a capítulo, né? Falamos da lore, do cenário, de uma porrada de coisas, dicas do mestre, já estamos nos momentos finais aqui do livro, mas se você está chegando agora, não entre em pânico, não tem problema, tem a nossa playlist aqui exclusiva com tudo que a gente já fez sobre o jogo, para você assistir com calma e acompanhar a gente aqui nesses momentos finais rumo a mais um livro zerado aqui no canal. Quem tá ligado no movimento sabe que a gente já explorou todos os capítulos oficiais, vamos dizer assim, do livro, tá? Resta comentarmos aqui os apêndices, e é isso que a gente vai fazer nesse e no próximo vídeo. Então olha só, os apêndices aqui, na verdade, eles vão trazer, olha, como a própria abertura aqui já fala, alternativas e ferramentas para jogar. Dá pra ver aqui, olha, tem uma ideia, são vários apêndices e cada um deles vai justamente trazer isso que o próprio título está falando. Alguma complementação de informação, alguma regra alternativa, algumas informações que estão compiladas aqui para você localizar mais rápido, algo para adicionar às informações que foram dadas no livro. Então, assim, na verdade, são várias ferramentas, várias pequenas partes de informação que com certeza vão ser úteis na condução do jogo. Então, vamos comentar um pouquinho cada um desses apêndices para dar uma ideia para vocês do que está contido em cada um deles. Então, olha só, o primeiro apêndice que o livro vai trazer é o apêndice A, tabelas auxiliares, que é justamente o que o próprio nome diz. Um conjunto grande de tabelas aqui que podem ser usadas tanto para inspirar o narrador para alguma coisa, para inserir algum elemento, ou para aqueles que gostam de desafios narrativos ali, de ir sorteando, de ir criando as coisas de uma maneira aleatória, essas tabelas também são bastante úteis, tá? E claro, você pode sortear aqui utilizando dados, e você pode utilizar cartas também, tá? Algumas tabelas aqui você vai sortear as cartas e vai ver o resultado delas. Então, aqui, olha, você vai ter tabelas para inserir elementos, tipo quem, né? É um zumbi, é uma anomalia, é um esquecido, né? Qual é a função dessa pessoa, ou desse coadjuvante, por exemplo? Ele é um investigador, ele é um artista, ele é um assassino, enfim. Quando é que está acontecendo ali aquela cena, ou quando é que aquela memória que foi acessada, quando ela se passa? E aí, é viajante, tá? Período histórico, pré-história, antiguidade, idade média, período histórico detalhado e regionalizado, antiguidade clássica, alta idade média, revolução russa, restauração Meiji, período histórico brasileiro, pré-descobrimento, império, república, ditadura militar, o período atual, tudo isso você pode sortear ali para ir construindo os elementos daquela cena, ou aquele elemento específico ali, você precisa inventar alguma coisa ali na hora, que surgiu de acordo com o que o jogador fez, joga na tabela aqui e seja criativo para encaixar, né? Períodos contemporâneos, olha, Belle Époque, Revolução Mexicana, Guerra Fria, enfim. Onde, né? É numa favela, é numa ocupação, é num subúrbio, é num residencial de luxo, é numa área militarizada. Construção de temas, olha só, você pode utilizar para definir locais a partir da construção do tema. Então, escuridão, olha, uma estação de metrô, um cemitério, um casarão. Misticismo, é um templo, é um estúdio, é um observatório, enfim, né? Que mais? Por quê? Sensações, tá? Raiva, pânico, apreensão, frustração, como? Né? Tecnicamente, como é que você vai resolver aquilo ali? Tecnicamente, utilizando um equipamento, sutilmente, sem ser notado, ou seja, diversas possibilidades que você vai sorteando aqui através dessas tabelas, tá? São rapidinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tabelas com diferentes informações que vão apimentar o seu jogo, vão fornecer aqui elementos adicionais para tornar a sua história cada vez mais cativante e desafiadora. Na sequência, olha, o segundo apêndice vai ser só as referências e as fontes de inspiração. Aqui a gente tem uma página só, tá? Detalhando, né, mostrando aqui quais são as fontes de inspiração para o jogo. Então a gente tem aqui filmes, Cidade das Sombras, A Origem, Páprica, enfim. Jogos eletrônicos, Silent Hill, Bruxa de Blair, RPGs, Blades in the Dark, Apocalypse World, Este Corpo Mortal, várias referências aqui, tá? Séries, Além da Imaginação, Arquivo X, Stranger Things, True Detective, literatura, Neil Gaiman, né? A própria literatura do realismo mágico, a gente tanto comentou aqui, né? Durante a série, né? Alice no País das Maravilhas, né? 100 Anos de Solidão, enfim, várias referências aqui. Eu sempre acho interessante a gente saber quais foram as inspirações, né? E se a gente não conhece tudo aqui, de repente é interessante procurar algumas para a gente pegar melhor, entender melhor o espírito, a proposta do jogo. Seguindo adiante para o terceiro apêndice aqui do livro, vai ser o apêndice C, que vai trazer justamente, olha, um exemplo de jogo.
Então, assim, se você for com alguma dúvida de como funcionam as regras na prática e tal, aqui a gente tem um exemplo grande. Esse é um dos maiores apêndices, tá? Ele tem várias páginas aqui mostrando situações de jogo, tá? E detalhando um pouquinho mais das regras, mostrando elas na prática, em funcionamento, a partir da escolha, né, dos jogadores, né, que foram utilizados aqui para fazer os playtests. E uma coisa que eu achei interessante é porque ele vai separando aqui meio que por tópicos esse exemplo de jogo. Então, olha só, teste simples, como é que funciona? Tem um exemplo aqui de teste simples. O sistema de chaves, né, como é que vai ser na prática? O coringa da narrativa, como é que você usa ali, como é que é o funcionamento dele durante o jogo? O sistema de conflitos, né? O sistema de corrupção, as habilidades de ícone, de aspecto. Então tudo isso, olha, vai sendo detalhado aqui, olha, com diversos exemplos ali, com vários diálogos sendo mostrados, para mostrar para vocês como é que isso surge durante o jogo e como é que o narrador vai utilizar, vai arbitrar e vai resolver essas questões. Todos esses elementos aqui, teste simples, sistema de corrupção, etc e tal, a gente passou, né, e comentou durante a nossa série, mas aqui no final, aqui nos apêndices, ele faz esse apanhado geral, vamos chamar dessa forma, né, dos elementos principais referentes ao funcionamento do sistema, para trazer aqui esses exemplos e dar aquela ajuda final ali para você fixar as regras e conseguir jogar com mais fluidez, com mais tranquilidade. Porque, claro, toda vez que a gente está aprendendo um sistema novo, tem aquele primeiro momento ali de estranheza, de dúvida, como é que não é, qual é o teste, como é que funciona. Então eu acho que esses exemplos aqui, eles servem para ajudar a fixar e tornar o seu jogo mais fluido, né? Enfim, seguindo adiante, olha, o quarto apêndice que a gente vai ter aqui, olha, é o sistema de alegorias. Esse também é um apêndice bem curto, é uma página só. A gente já comentou um pouquinho sobre isso também ao longo da série. Você pode utilizar as cartas de chave e as cartas de tema para complementar explicações, para complementar ali a narrativa compartilhada, alguma coisa assim. Só que aqui no caso do sistema de alegorias, essas cartas podem ser utilizadas também para servir de inspiração em algum momento. Seja na questão do oráculo, que a gente comentou, né, no vídeo passado, se você quiser utilizar as cartas como oráculo, você pode utilizar essas cartas de tema também para complementar as respostas, para não ficar só na questão do sim ou não, como geralmente acontece quando você usa um oráculo, né? E também pode servir de inspiração para você criar personagens ou alguma coisa nesse sentido. Então o que ele vai trazer aqui? Ele vai trazer, olha, todas as cartas de tema aqui e lista de perguntas sugeridas por tema para a criação dos personagens. Então se você quiser utilizar esse sistema aqui para te ajudar a fazer um personagem, você vai sacar uma carta. Por exemplo, vou pegar um aleatório aqui. Você sacou a carta aqui do tema ameaça. Quais são perguntas que podem te ajudar a criar um personagem ligadas a esse tema? Contra o que você luta? Qual é a maior enrascada na qual se meteu? Você possui um rival? Você é uma pessoa perigosa? Ou seja, para cada um dos temas, ele vai te sugerindo aqui algumas perguntas que podem te ajudar a criar um personagem a partir desse tema. E isso, como eu já falei aqui também, pode ser utilizado para você complementar elementos ali. Ah, deu um branco no mestre ali na hora, eu preciso inventar alguma coisa. Saca uma carta aqui de tema e vamos ver o que acontece. Essa aleatoriedade, ela pode trazer coisas muito interessantes para o jogo. E para a gente fechar o conteúdo desse vídeo, vamos comentar aqui um pouquinho sobre o quinto apêndice, que é justamente, olha, o de equipamentos. Aqui, o que o livro vai trazer? A gente, claro, comentou também já sobre o uso dos equipamentos ao longo da série, mas aqui ele vai fazer tipo um mini resumo e trazer algumas informações adicionais caso você queira usar. Lembra, esses apêndices têm basicamente regras alternativas e ferramentas para você utilizar durante o jogo. No caso aqui dos equipamentos, olha, o que ele diz aqui? Normalmente o equipamento ele vai justamente compor a sua pilha de dados ali para te ajudar a fazer alguma coisa, tá? E dependendo da situação, você não vai conseguir fazer aquilo se você não tiver o equipamento apropriado, por exemplo. Então, um exemplo básico, clássico. Ah, eu quero escalar aqui uma montanha. Se eu tiver o equipamento apropriado, é mais fácil eu escalar. Se eu não tiver, é mais difícil. Ou dependendo do tipo de escalada, o fato de eu não ter um equipamento apropriado já me tira completamente a chance de sequer tentar escalar. Então, essa é a ideia geral por trás disso. Tá? O detalhe aqui, olha, ele vai discutir aqui um pouquinho também essa questão do uso, né? Então tem alguma coisa que ele chama aqui, olha, de item cenográfico. Nem tudo que aparece ali, nem todos os objetos que aparecem no jogo vão ser equipamentos, justamente porque ele tem essa função de adicionar dados à sua pilha. Então ele tem que ter uma função específica, ele tem que ter alguma relevância ali para o jogo. Claro, isso pode ser arbitrado ali para o narrador de acordo com a situação. E também tem alguns detalhes interessantes, assim, se você quiser apimentar um pouco as coisas. Às vezes o equipamento ele pode te ajudar em alguma situação e ser ruim para outras situações. Então, vamos lá, por exemplo, seguindo aqui no meu exemplo da escalada, vamos dizer que você está invadindo ali um local e você está com uma roupa super protegida ali, tipo uma armadura, vamos dizer, o equivalente a uma armadura. Isso vai te ajudar a reter o dano, por exemplo, que você leve. Mas isso vai dificultar você conseguir escalar algum lugar. Então, é esse tipo de coisa que você tem que ter em mente na hora de utilizar equipamentos aqui no Chaves da Torre. E claro,
se você quiser, você sempre pode inserir os outros elementos que o livro traz, que o sistema traz, e ir misturando e brincando com as coisas. Então ele dá aqui a possibilidade, olha, de você adjetivar o seu equipamento, ou seja, você atribuir características vinculadas aos dados coloridos aqui, tá, do jogo. E claro, eu mostrei para vocês ainda agora ali a lista de referências. Então você tem como uma das referências dentre os RPGs o Powered by the Apocalypse, né, o Apocalypse World e vários outros jogos PBTAs. Então aqui, essa questão do adjetivar o equipamento para quem está familiarizado com os termos do PBTA, é você atribuir um rótulo àquele equipamento. Então, a lógica é mais ou menos essa. Só que ele vai vincular aqui a questão dos dados, né? Então, só para exemplificar aqui, os dados vermelhos, que normalmente representam poder. Aí você vai ter os adjetivos aí, exemplificando, né? Preciso, potente, impactante, enfim. O amarelo, né? Rápido, duradouro, flexível, veloz. E o azul, que está ligado com o tamanho, né? Múltiplo, exagerado, extenso, amplo, abrangente, grandioso. Enfim, é só para você ir inserindo esses detalhes, se você quiser, para deixar o seu jogo cada vez mais descritivo e talvez mais imersivo. E para fechar essa questão, ele vai trazer aqui, olha, uma lista de inspiração, como o próprio nome diz aqui, de tipos de equipamento. E aqui é uma lista mesmo. Então, por exemplo, arsenal, faca, espada, machado, lâmina, oculta, bastão, protetores e dispersores, armadura, escudo, colete, tal, equipamentos de visão, lupa, binóculo, uma série de inspirações de equipamentos que você pode colocar aqui no jogo e, claro, ir melhorando o uso deles ou ir pensando no uso deles usando essas regrinhas aqui de você adjetivar o equipamento, de atribuir, né, alguma dessas qualidades aqui, no que ele pode ajudar, no que ele pode dificultar. A ideia é mais ou menos essa, tá? E só pra gente nominar aqui quais são os itens que ele exemplifica, né, eu já falei aqui, né? Arsenal, proteções e dispersores, equipamentos de visão, meios de comunicação, ferramentas profissionais, objetos utilitários, bugigangas, indumentárias, veículos. Ou seja, uma série de opções aqui, uma série de ideias para você ir incorporando no seu jogo e fazendo esse raciocínio, né? De adjetivar o equipamento e no que ele pode ser útil, no que ele pode ser algo positivo e no que ele pode ter um efeito negativo. Então por hoje é só, vou ficando por aqui. Encerramos mais uma parte aqui do Chaves da Torre. Nosso próximo vídeo, que vai ser o último vídeo aqui da série, a gente vai falar dos apêndices que estão faltando e as nossas considerações ali finais depois da leitura do livro, beleza? Então, quem quiser continuar com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Quem assistiu até agora, muito obrigado, deixa aí seu like, seu comentário pra gente continuar trocando ideias e a gente se vê na próxima resenha.